Vou continuar profetizando sobre você, sobre a sua vida, sobre os seus sonhos, sobre a sua casa, sobre os seus projetos. Um ano mais que abundante. Um ano mais que abundante na presença de Deus. Um ano mais que, sabe, em que a plenitude de Deus vai estar sobre nós. Eu pedi para Deus, e eu sei que o Senhor está fazendo. Eu sei que aquilo que o Senhor tem para a vida de pessoas aqui, mas é muito mais além. Eu vou usar o texto. A pessoa fala, mas você está usando fora de contexto. Não, eu estou usando o texto no contexto mesmo, para ficar tranquilo. Mas é muito mais além do que você possa imaginar. É do que você possa contemplar. Agora, a grande problemática nos tempos de hoje é que nós nos atemos ao que aquilo que só o olho enxergou é isso. Não. O nosso olhar tem que ser além. Para você, sabe, se degustar, se você se alimentar da máxima de Deus, da plenitude de Deus, nós temos que olhar o além. A circunstância, ela não pode nos barrar. As nossas limitações, não pode, ela não tem o direito de botar um ponto final na sua história. É um termo que uma pessoa, eles usam, mas que eu estou gostando de usar isso. Aonde o homem e o diabo colocou ponto final, o meu Senhor coloca um ponto e vírgula. Porque ali quem continua a história é Ele. A história, quem continua a sua história, quem continua é Deus, não é homem. E eu glorifico a esse Deus. É por isso que esse ano eu quero profetizar um ano mais que abundante na sua vida. Eu quero profetizar um ano mais que abundante na tua vida, no nome do Senhor Jesus. Nós fizemos isso na quinta-feira. E eu quero chamar aqui à frente Fabiano e a Soraya. Eles vão estar me ajudando aqui hoje. Vamos começar a fazer. Olha que esse ano vai ser um ano diferente. Os obreiros vão estar nos ajudando. Eu queria saber, todas as vezes que eu sei, eu vou fazer a ceia, que eu vou celebrar a ceia, que eu olho os pedaços de pão que são, né, que a gente corta, ou alguns que, né, rasgam mesmo na mão, eu me pego pensando nas chicotadas que o Senhor tomou. Eu me pego, é automático. Você vai me ver automaticamente, eu pensando exatamente em cada uma daquelas chicotadas. Eu me pego me vendo o sangue do meu Senhor sendo a cada chicotada, a cada pancada daquela, a cada tapa daquele, sabe? O suor correndo pelo seu rosto. Ele tendo que carregar um peso que não era dele, era meu e seu. Eu me pego olhando, que amor é esse? Que amor é esse? Como um ser tão soberano pode olhar para criaturas como eu e você e dizer assim, a minha imagem e a minha semelhança. Eu desci da minha glória porque eu queria partilhar com eles tudo aquilo que eles vivenciam no mundo. Mas eu também fiz isso para mostrar para eles que aquilo que eu tenho é muito melhor e muito superior, transcende tudo aquilo que eu estou recebendo, tudo aquilo que eu estou usufruindo na terra, porque eu tenho um reino celestial para vocês. É por isso que eu estou indo, para preparar morada para vocês. Porque, vocês sabem por que eu vou fazer essa morada? Porque aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam junto comigo. É por isso que cada vez que eu vejo o pedaço de pão,
Quando tomamos um corte, arde, até que cicatrize. Só que no Senhor, conforme ele estava carregando aquele peso, fez-se chagas nos seus ombros, porque a madeira ficava arrastando, arranhando a pele do meu Senhor, machucando-o. Ele cansado, com sede. Você já viu, depois de um dia fatigado de trabalho, que até o nosso caminhar ele se torna mais lento. O nosso raciocínio ele fica meio que retardado de tanto cansaço. Eu já tive estafa e é uma coisa horrenda. Você até quer fazer, mas você não consegue fazer. Imagine alguém carregando um peso depois de uma longa jornada, depois de um grande couro, tapa na cara, cuspida. Ele dizer e falar assim: valeu a pena. Valeu a pena. E o seu sangue foi espargido. O texto de Coríntios diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Paulo falando isso à igreja. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele pegou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é entregue por causa de vocês. Lembre-se disso todas as vezes que vocês comerem do pão. Depois depois de terminar de comer, ele pega o cálice e diz assim: olha, levanta e diz: esse é o cálice da nova aliança, a aliança do meu sangue. Você tem uma aliança com o Senhor. Vocês vão anunciar a morte do Senhor até que Ele venha, todas as vezes que vocês beberdes desse cálice. Mas aí Paulo dá uma exortação, chamando a atenção, para que não se tome e coma de qualquer jeito, de qualquer maneira. Aí tem algumas pessoas que se apegam em determinadas coisinhas e acabam não ceando. Às vezes é por causa de uma falta de perdão, ou liberar um perdão, de se humilhar. Às vezes é simplesmente porque você deveria, ou eu deveria, sempre me incluo nisso, de olhar para dentro de mim mesmo e ver que eu só posso cear por causa da misericórdia dele. Somente por causa disso. Não é outra coisa. Somente por causa do amor dele que eu posso fazer isso. Eu não tenho outro motivo para poder cear. Paulo fala: examine-se, pois, você a si mesmo. Depois disso, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo e o sangue de Cristo, ele come e bebe para a sua própria condenação. É por isso que está muito entre nós, já vamos sair da igreja de Corinto, vamos para a nossa agora, que estão fracos, doentes e muitos que estão mortos. Porque o morto aí é espiritual, não é físico. Que essa noite, aqueles que estão doentes sejam curados. Aqueles que estão fracos sejam fortalecidos. E aqueles que estão mortos venham ressuscitar para a glória do Senhor. É por isso que eu estou profetizando um ano mais que abundante, exatamente por causa disso. Eu estou vendo restauração de vidas nesse lugar. Eu estou vendo restauração de casamentos, famílias nesse lugar. Eu estou vendo restauração, de sonhos nesse lugar. E por isso que eu quero profetizar um ano mais que abundante. Eu queria que você abaixasse sua cabeça nesse momento. E você fizesse agora essa reflexão com você mesmo, essa introspectiva. Agora é você e o Espírito Santo.
Nós temos deixado e colocado as nossas crianças para já estarem aprendendo o que é esse momento. Porque é um momento bíblico, ensinamento bíblico. E por ser um ensinamento bíblico, nós queremos que as nossas crianças já saibam o que é isso. Que momento é esse? Tão precioso. Eles não podem estar ceando, comendo, bebendo, mas eles já vão estar tendo um entendimento. E você, que aí já está certo, que você sabe como está a sua situação, eu quero te convidar a você cear conosco. Eu gostaria que você ficasse em pé nesse momento. E após as orações, eu queria que você saísse do seu lugar, você pegasse o pão, você pegasse o cálice, mas você não ceasse até que nós todos estivéssemos juntos, para a gente poder fazer isso como só o corpo. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, pelo amor tão grande que o Senhor teve com nossas vidas, ó Deus. De ter dado o teu filho, o teu único filho, por ter morrido, meu Deus, pelos nossos pecados, ó Deus. Um amor, meu Deus, tão incomparável, um amor tão grande que não pede nada em troca, meu Pai. Muito obrigado, Jesus, por isso. Muito obrigado, ó Deus, porque a cada dia o Senhor nos dá a oportunidade, ó Deus. E elas são grandes, ó Deus. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui celebrando, meu Deus, o presente que o Senhor nos deu, que é a salvação. Muito obrigado, Jesus. Meu Deus, que nós venhamos, meu Deus, falar desse presente para outras pessoas também, que ainda não te conhecem, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós venhamos ser porta-voz dessa bênção, dessa graça, meu Deus, deste amor incomparável que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te agradeço. Amém. Grandioso e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais essa rica oportunidade, ó Deus, de nós estamos aqui, Senhor, nesse momento, ó Pai, celebrando, Senhor, a tua morte, ó Deus. Pai, eu te agradeço, Senhor, valeu a pena sim, ó Deus, quando o Senhor saiu, ó Pai, do teu trono de glória, Senhor, e veio aqui, Senhor, morreu naquela cruz, ó Pai, por mim, Senhor, pelos meus irmãos, por nós, ó Pai. Pai, eu só tenho palavras para te agradecer, ó Deus. Te agradecer, ó Deus, por essa rica oportunidade, ó Pai. De hoje estamos aqui, ó Senhor, para celebrar, Senhor, com ação, Senhor, de graça, ó Pai, a Ti, ó Deus. Te rendo glória, Senhor, e graça, Senhor. Muito obrigado, ó Deus. É o que eu te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Saia do seu lugar, você que vai cear nessa noite. Venha, pegue o pão, pegue o cálice. Como a neve.
mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Eu queria que você que está aí assentado, primeiro eu parabenizo você pela sua atitude, porque você sabe quão responsabilidade é esse ato. Eu glorifico a Deus, porque ainda há temor no meio da igreja. Porque seria para muitos muito fácil, para que ninguém me questione com olhares, eu poderia pegar um pedaço de pão e um vinho, ou um cálice, e simplesmente cear. Mas e eu e Deus? Por isso que eu quero parabenizar por essa atitude. E eu garanto para você que Deus honra isso. E você que vai cear essa noite, nós não somos mais privilegiados do que os que estão sentados, porque foi para todos. Mas nós podemos ficar, todos aqui podemos estar felizes por um momento tão precioso como esse, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Participemos do corpo de Cristo no nome de Jesus. Que momento precioso. Igreja, o ambiente está propício para a glória de Deus. O ambiente está propício para grandes coisas da abundância de Deus na sua vida. Entenda isso. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Eu queria que você trocasse o seu cálice com pelo menos 2 pessoas. Deixa Deus mover, deixa Deus mover. Deixa Deus mover. Oh, aleluia. 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 E tomando o cálice, ele pegou e disse, dando dar graça: esse é meu sangue, que é entregue por vós. Participamos do sangue de Cristo no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor.
Obrigado por esse tempo, obrigado pelo privilégio, obrigado pela oportunidade, obrigado pela graça, obrigado por esse amor, obrigado por estas vidas, por essa família. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Podeis assentar por um minuto, antes de estar passando para a palavra. Nós temos, como nós estamos num ano mais que abundante, eu queria chamar aqui à frente, irmã Gislane. Mas eu queria também chamar a família, eu quero chamar o esposo para estar junto, sim. E chamar os filhos. Não, é só os filhos, é só os filhos. Profetizo, é super abundante, você viu, né? Ô, glória! Pode sentar, pode sentar, pode sentar. Vocês viram, né? Você viu aí que... recebe. Mas, hoje, oficialmente, nós vamos estar apresentando como membra oficial aqui da Catedral de Adoração de Brighton, a irmã Gislane. Eu ia falar família Silva, né? Mas vamos falar só Gislane. Vocês já viram que eu já estou profetizando um ano mais que abundante, mas eu quero apresentar a família, o chefe da casa e os seus filhos, que vão estar congregando. Ela vai estar se tornando membro, ela oficialmente, a Gislane. E logo, logo, o resto da família. Eu estou profetizando, não tem esse negócio não. É aqui não, legal. No nome de Jesus, eu quero estar batizando uma galera logo, logo aí. Em nome de Jesus. Vocês já podem ver. Letícia já está aí conosco no louvor. Uma criança de 10 anos, mas que você vê o amor pelas coisas de Deus. Vai fazer 11, né? Mas ainda tem 10. Pedrão, Bessarrara e o Edson. E eu queria que você mesmo assentasse, você estendesse a mão para essa família. E o meu desejo e a minha oração, e como eu gosto sempre de estar dizendo, eu como pastor, com certeza eu vou falhar e errar com vocês. Mas o Supremo Pastor nunca erra. O Supremo Pastor nunca falha. E em todos os momentos que vocês precisarem, saibam que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que vocês possam pensar ou imaginar. Mas nós queremos também, como igreja, nos colocar à disposição de vocês. Nós queremos ser bênçãos para vocês. E queremos que vocês, como família Silva, também sejam bênção para nós. Como família, vamos ter as nossas desavenças, não concordando em algumas coisas, mas com um só pensamento, de irmos para o céu. E como uma família, como a palavra de Deus nos chama, vocês possam se sentir dentro dessa família. Eu quero, no nome do Senhor Jesus, profetizar sobre a vida de vocês, profetizar sobre essa família. E eu queria que você, com as mãos estendidas, estivesse ministrando sobre essa família, para que Deus rique e poderosamente abençoe, mas abundantemente sobre vocês. Outras famílias virão. Outras famílias virão, e eu quero profetizar isso. Como eles estavam na nossa igreja de Walton e vieram para cá. Como outras pessoas foram para as nossas também congregações. Mas eu quero profetizar um ano mais que abundante, é isso que eu estou querendo sempre profetizar, famílias que estão aí fora também precisando de mim e de você. E essa família eu sei que vai fazer isso. Vai ajudar-nos a trazer outras vidas para o Senhor, a trazer outras vidas para a casa do Pai. Senhor, aqui está essa família, Senhor, essa família abençoada,
Essa família, Senhor, que o Senhor tem nos ensinado a amá-los. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida do Edson. Senhor, que o Senhor venha, Senhor, abundantemente, de uma forma sobremaneira, Senhor. Senhor, superabundar sobre esta vida, dando a ele, Senhor, direção, dando a ele a capacidade, dando a ele, Senhor, a provisão. Senhor, eu te peço no nome do Senhor Jesus sobre a vida da Gislaine, que hoje está se tornando membro oficial aqui da Catedral de Brighton. Meu Deus, que ela também, Senhor, ela venha, Senhor, ricamente, Senhor, ser, Paizinho Santo, cheia da tua graça e do teu poder, Senhor, para que eles, como família, a Letícia, o Pedro, Senhor, esta família, eles venham ser canal de bênção, Senhor, por tudo aquilo que eles vierem fazer aqui neste lugar. Meu Deus, eu quero te pedir na autoridade do nome do Senhor, que nós, com as nossas mãos estendidas como igreja, possamos recebê-lo, Senhor, com amor, recebê-lo, Senhor, com respeito, com dedicação. Pai, eu quero te pedir no nome do Senhor, dê-nos, Senhor, a graça, Paizinho Santo, de podermos ser uma só família, com um só pensamento. Meu Pai, nós abençoamos esta família, Senhor, no poder que é no nome do Senhor, e te pedimos, dê-nos graça a todos, para sermos bênção um para com o outro. Pai, essa é a nossa oração. Agradecendo por tudo, fazemos no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Sejam bem. Vai lá, isso. E como o meu amado pastor, professor, ele jogou uma tocha na nossa. Eu falo, já que vai começar o ano, então vocês já vão começar, porque eu dei a liberdade a ele, para que, né, ele é que ia, né, ó, tá na hora, né, apesar que o pastor Jorge errou para rachar, mas glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Deus é bom, e isso que é bom, né. Eu falei, ok, pastor, já que o senhor vai vir, né, aliás, já que o senhor vai vir, né, ver a nossa apresentação, é até estranho, né, falar apresentação, né? Então, já que você vai vir fazer a apresentação, então você vai vir pregar. Aí, é lógico, vai ficar ali só sentadinho. Então, eu quero convidar pastor Daniel, mais conhecido como Otocha. Que Deus abençoe aí, pastor, no nome de Jesus. Graça e paz, amados, amém? Glória a Deus. Alguns anos atrás, 5, 6 anos atrás, eu tinha colocado na minha cabeça de parar de dar aula. Eu tinha colocado isso, foi diminuindo, fiquei com alguns, acho que 6 ou 8 alunos apenas, mas Deus mudou meu coração, Deus falou que não era o momento, não era a hora. Meu sobrinho, ele falou várias vezes para mim, eu tenho um sobrinho, ele faz agora dia 8 de janeiro, ele faz 34 anos, e ele toca muito bem de bateria. O Abraão, entra no YouTube do Masterson Reuel, lá você vai ver. Eu não vi, não é porque é meu sobrinho, mas eu não vi nenhuma igreja evangélica brasileira, ninguém tocar igual meu sobrinho. Ele é totalmente desafinado, ele vai cantar How Great Is Our God, ele canta assim: quão grande é o Senhor. Tomara que não esteja filmando isso aqui, porque você vai ver no Brasil e vai falar, tio, você me arrebentou. Tá gravando? Oh my goodness. Não passe o link para ele, né? Mas ele é totalmente desafinado. Ele começou com 15 anos, que já é uma idade avançada, né? Se ele tivesse o dom, talento, e ele começou e dei os primeiros passos para ele, daí ensinei ele a ler a partitura, e hoje ele toca muito. E Deus usou a boca dele para falar para mim, falou, tio, você tem alguma coisa interessante, que é um dom de Deus, que mesmo que você não saiba fazer o instrumento, você sabe ensinar o instrumento. Eu não tinha me dado conta disso, porque, por exemplo, eu não sou baterista, e eu consigo ensinar. Vou dar um exemplo só para vocês aqui. Eu dei o exemplo do meu sobrinho, mas tem um menino, o nome dele é menino, né? Já vai ser pai já, tá? Mas quando eu comecei ele era criança. Vamos lembrar o nome dele, o filho da irmã Silvana lá, o Ramon.
Ele toca ali na igreja do pastor Diógenes, ali na School Street, ali em Somerville. Amados, quando ele começou, a menina que tocava lá era uma baterista, uma mulher formada na Berklee, que é a melhor escola de música contemporânea do mundo. Não é dos Estados Unidos, é do mundo. Música contemporânea. E o menino, quando começou a tocar lá, a pastora Obadia, desbancou a mulher. Talentoso demais, aprendeu, daí faz 1 mês e meio mais ou menos atrás, eu nunca mais tinha visto ele, e encontrei com ele, ele falou, eu tinha parado, mas eu voltei, pastor, estou voltando, é que eu casei, não sei o que, mas estou voltando, tocar lá na igreja e tal, super talentoso, o pastor dele fez com ele o que o pastor Jorge está fazendo aqui, profetizou na vida dele, e a mãe dele investiu, então é uma coisa assim que Deus abriu o meu olho, e a questão, não encarar apenas como uma profissão, mas como ministério. E hoje eu vendo a galera aqui tocando, né? Fiquei pensando, meu Deus, se tivesse parado, né? Se tivesse parado, né? Deus ia abrir as portas dele, ia fazer, nós vamos ver hoje na mensagem. Deus tem os meios dele, mas Ele quer usar você. Ele quer me usar. Então, aí, aquela velha história que vocês já ouviram no meio Penteca, o Márcio não falou assim, mas ele quis dizer isso, deixa Deus te usar, né? Não é assim que sempre as pessoas falam? Quando as pessoas falarem isso para você, preste bem atenção. Deixar Deus te usar é você ter um brasão, você ter um cartão oficial ou uma identidade oficial do reino dos céus, que você tem autoridade do reino dos céus, a capacidade e toda a autoridade, você tem todo o aval, você tem todo o respaldo, você tem toda a proteção, você tem tudo os materiais físicos, humanos e no nosso caso espirituais, para usar, para fazer o que Deus está te mandando. Amém? Amém? Porque, amados, se hoje o governo federal americano te contratasse para ser um agente do Homeland Security, por exemplo, você ia ter toda a autoridade dos Estados Unidos, ia ter toda a proteção, todo o aval e tudo que você precisasse dele, ele ia te dar. Mas ele é um governo humano, que falha, que erra e que não tem todo o poder. E às vezes, amados, nós esquecemos disso, que quando Deus escolheu nos usar, a capacidade não está em nós, mas vem dele. Mas também com ele vem toda a autoridade para que nós possamos fazer a obra que é difícil. Eu lembro que já falei aqui, eu só quero ilustrar para que vocês entendam uma coisa. Um dia eu lia uma revista no Brasil, o nome da revista é Mensagem da Cruz, era uma revista da editora Betânia. Nessa revista tinha um menininho mais ou menos de uns 8 anos, 9 anos, com um puzzle, com um quebra-cabeça de 2.000 peças, assim, aquelas peças pequenininhas, e ele vem assim, how come, né? Como é que eu vou fazer isso, né? E daí o título da mensagem escrita era assim: graça para realizar o impossível. Quando Deus colocar alguma coisa na tua mão, pode ter certeza, para você é impossível, e é mesmo, e continua sendo, não vai mudar porque Deus te chamou, só que para Deus não é. Deus escolheu usar as coisas loucas, para fazer aquilo que os sábios não conseguem fazer. Ele escolheu a mim e a você. O Daniel Vitor, eu pergunto para ele, Daniel Vitor, o que você quer ser? Ele vai dizer, I'm gonna be the next president. Uau! Falei, rapaz, eu vou te cobrar disso enquanto for vivo. E a responsabilidade minha é de fazer com que esse menino seja um homem de Deus, porque se Deus escolheu ele para ser presidente, ninguém vai mudar isso, pode ter certeza, ninguém vai mudar isso. Deus tinha escolhido Davi, pelo que nós sabemos agora, na verdade, né? Jeremias profetizou isso desde o ventre da mãe, então Davi é a mesma coisa. Só que nenhum irmão dele via isso, nem a mãe dele via isso, que a gente não sabe, mas pelo jeito também não via, e o pai a gente sabe que não via, que esqueceu o menino para lá. Vai ungir o futuro rei de Israel, então traz os grandão, os fortes, os saradão, né? Os bonitão, né? Os que falam bem, e Deus não está interessado nisso.
Deus pega os melhores, mas o melhor de Deus, Ele olha lá para dentro, Ele olha em você, Ele olha em você. E a responsabilidade que eu estava falando é de que o Daniel Vitor seja um homem de Deus, porque se ele for um homem de Deus, essa nação está arrumada. Agora, se ele for um homem distante de Deus, está todo mundo no sal. Eu não é, amados. Seja o que for que ele seja, se for um homem de Deus, vai ser benção. E é isso, amados, que Deus quer que eu e você sejamos, um homem e uma mulher dele. Não importa o que nós vamos fazer, uma coisa é certa: se fizermos para Deus, por Deus, em Deus, com Deus, transferindo toda a honra, toda a glória para Ele, vai ser benção, amados, vai ser benção. E agora, amados, falando nisso, introduzindo essa mensagem, eu gostaria que você tivesse um pouquinho de paciência. Na nossa igreja, nós estamos acostumados a ver alguns pastores, né? Ninguém fala bobagem lá. Pode ser, se você ouvir, alguns aqui já ouviram. Se ouvir, ninguém fala bobagem. Eles falam tudo a palavra de Deus, são homens e mulheres de Deus, mas eles falam mais do que eu, que é Consuelo. Sempre. Veio um pastor americano aqui um dia, aqui nessa igreja de Brighton. Nós fizemos um seminário aqui, o pastor Wellington realizou um seminário aqui. Eu não lembro como é que era o nome do seminário, mas eu gravei aquilo lá. Depois eu li num livro, mas antes eu li no livro, aquele pastor falou, uma pastora americana, era o pastor Fernando que estava traduzindo ele ainda. Ele falou assim, se você fala menos de se fala menos de meia hora, você não sabe falar. Você fala menos de meia hora, você não sabe falar. Se você fala 40 minutos, você fala demais. E se você fala 1 hora, você não sabe o que você está falando. Ele falou aqui. A questão é a seguinte: nós podemos até falar 3 horas, mas será que as pessoas vão nos ouvir? O que eu quero dizer é o seguinte: cada um tem a capacidade dada por Deus. Eu vejo que tem pessoas que realmente têm capacidade de prender a tua atenção por mais de 1 hora. Mas eu gostaria de pedir um pouquinho a paciência de vocês, que hoje eu vou falar mais do que o normal. Meu tempo sempre é 30 minutos, 35 minutos. Porque nós vamos discorrer a história, amados, de uma menina, de uma moça, de uma mulher, que não era nada, não era ninguém. Ela era menos que você, um imigrante na terra. E Deus escolheu ela. Deus escolheu ela. E, amados, eu quero que você tome isso para você nesse primeiro domingo do ano. Hoje eu recebi uma palavra de Deus lá na nossa igreja, a pastora Consuelo que pregou lá, e ela falou o seguinte, baseado em Isaías 43, que esqueçam as coisas passadas, estou trazendo coisas novas. E uma coisa que eu quero falar para vocês, eu quero que vocês repitam, porque me impactou, quero que impactue vocês também, porque que é bom, você passa, né? Olhe para mim, assim, quem gosta de futebol americano? O Dico eu sei que gosta, mas quem gosta de futebol americano aqui? Quem gosta? Quando aqueles malas, aqueles running back, pega a bola, corre, ninguém quase que chega no touchdown, eles fazem aquela pose assim, não faz? Não é? Estamos avançando, não faz assim? E a pastora Consuelo hoje falou um negócio muito interessante. O alvo nunca é para trás. E até me arrepiou de falar isso de novo, porque é uma coisa assim, mas a gente pensa que o alvo é para trás. O alvo é sempre para frente. O alvo é sempre para frente. Então, esqueça as coisas que passaram. Deus está fazendo coisas novas nesse lugar, amém? Eu creio nisso, Deus está fazendo coisas novas nesse lugar. O alvo é sempre para frente, não olhe para trás. Não olhe para trás. Paulo falou, uma coisa eu faço, ele já falou no final de carreira, mas ele falou assim, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, o target, o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. A história, amados, que nós vamos falar hoje, começa com o maior rei da época. Ele era simplesmente um deus dos assírios. Ele era simplesmente um deus, o rei Xerxes. O nome dele, de título é Xerxes, e o nome dele era Assuero. Começa com um banquete. A história começa com um banquete. E nesse banquete, amados,
Imagine, você tomar umas canas por 24 horas, já fica meio fora do ar, né? 24 horas. Você já, não. 24 horas você fica fora do ar, você fica meio fora do ar mesmo. Até os neurônios não funcionam direito. Agora imagine uma festa com 6 meses, tudo pago, e o rei falando, bebo à vontade. Não! Como diz os mineiros, não! Imagina uma festa, 6 meses de festa, pago pelo rei, só vinho do bom e do melhor, e ele fala assim, bebo e bebo muito e bebo à vontade. No meio da festa, meu Deus, no meio da festa, vamos colocar 3 meses, está todo mundo para lá de Bagdá, apesar que eles estavam em Bagdá, porque era a Síria nessa época, era lá, mais ou menos, né? Lá no Iraque. E aí, amados, o que acontece? O rei já, coiadinho, né? Imagine, 24 horas é muito, passou, achou, imagine 6 meses. Ele falou assim, o que é que vocês querem, né? Porque a Bíblia não conta desse jeito, eu estou tentando teatralizar aqui para vocês sentirem o drama, o que aconteceu. O que vocês querem? Traz a rainha Vasti, porque ela é muito bonita. Todo mundo coiadinho, presbítero. Todo mundo, mas aquela homaiada, não, imagine. Eu só quero defender as mulheres aqui, não quero tirar a razão da Vasti. Ela não fez a coisa certa, porque ela devia ter obedecido o rei. Mas veja bem, olha a posição dela. Ela devia ser aquela, imagine, rainha, mas ela era simplesmente a rainha mais poderosa do mundo. Era muito mais do que a senhora Obama. Muito mais. Era intocável. Era tratada do bom e do melhor. Vocês vão ver depois que para se entrar na presença do rei, era 6 meses em óleo, em mirra, em unguento, e mais 6 meses tendo aula de etiquetas e sendo cuidado, sendo tratado para ir uma noite com o rei. Imagina para ser rainha. Então ela era aquela dondoca, aquela coisa toda, e aquela galera, tudo barrigudo, gordo, desculpa. Mas barrigudo, gordo, tudo cozido, tudo mamado, como a gente fala no português. Desculpe, tem alguém americano aqui, de repente não vai entender, né? Mas acho que não tem hoje não, né? Hoje não. Então, todo mundo doido, né? E eles falam, traz a rainha. E ele fala, manda a rainha. Mas de coração, as mulheres aí. Será que você iria? E ela, o quê? Aqueles bêbados lá, para quê? Ela queria mostrar a beleza dela. E ela não foi, amados. Ela não foi. Mas tinha um detalhe, existia uma lei dentro do governo, do reinado da Síria. Apesar do rei ser considerado um Deus, tudo o que ele decretava não poderia ser revogado. Nunca. Não poderia ser revogado. E os conselheiros falaram, o negócio é o seguinte, o nosso medo, todo mundo macho, né? Eu fico pensando, eu estou aprendendo com o pastor Consuelo, ver o lado humorístico da Bíblia. Eu fico pensando assim, né? Aqueles machão, né? Hoje lá na igreja, por exemplo, deixa eu só falar um negócio para vocês aqui. Hoje lá na igreja, vamos fazer uma vigília das mulheres, né? Vamos fazer um sleepover com a vigília. As mulheres concordam, beleza, vamos pedir autorização para os homens. Teve homem que já olhou assim, eu baixando assim, pedir para os homens. Não precisa pedir para mim, não. Ela já falou, vai, né? A última palavra é minha. E aqueles macharada, tudo, né? Falando, o nosso medo é que as mulheres do império queiram fazer a mesma coisa. E vai virar uma bagunça, porque imagine as mulheres desobedecendo a gente. Obedecendo já é difícil. O que aconteceu, amados? A rainha Vasti nunca mais pôde entrar na presença do rei. Só que o rei a amava. Passaram-se algum tempo e o rei estava solitário. Tinha as mulheres que queria, mas ele amava a Vasti. E daí sentiu falta da esposa. E daí chegou o momento de escolher uma mulher para o rei. E nesse momento de escolher a mulher para o rei, é que entra a querida, amada Esther para os assírios. Para nós, Radassa. Entra Radassa, uma menina órfã de pai e mãe,
criada por um primo mais velho, que tinha sido, amados, prestem bem atenção, hoje a pastora Consuelo falou lá na nossa igreja, mas ela não foi voluntariamente ser imigrante no outro país, ela foi arrancada do seu país. Imagina os americanos chegar lá, muita gente ia dar graças a Deus, mas imagine, os americanos chegar lá e tirar você da tua casa e falar, agora você vai lá ganhar muito dólar, não, você vai ser escravo meu lá em Nova York, lá em Boston, lá em Newton, né, lá em Austin, você vai ser escravo. A situação não é legal. Então era essa situação, ela era órfã de pai e mãe, foi criada sozinha, certo? Por um sozinho também, Mardoqueu, o Mordecai, foi criada assim, e ela estava lá na cidadela de Suzã, que era o nome onde ficava a cidadela, onde o rei reinava. E aí, amados, vai ter o primeiro concurso de Miss Universo que você tem conhecimento na história. Amados, só para abrir um parênteses aqui, eu vou lembrar aqui, o pastor Jorge, o pastor Obadias estava lá. Lembra aquele livro? I don't have, não é esse, eu ia falar outra coisa. I don't have enough faith to be atheist. Não tenho fé suficiente para ser. Lembra? O presbítero lembra, Nivaldo, né? Naquele livro, fala uma coisa interessante. Eu só quero abrir um parênteses aqui para você ver. Isso aqui é a veracidade da Bíblia, tá? Aquele livro diz o seguinte: que o maior escrito até hoje, que tem veracidade, que você sabe que foi verdade, fora da Bíblia, é um romance, escrito na época de Alexandre o Grande, mais ou menos, chamado Ilíade. Não sei se você já ouviu falar. Sabe quantas cópias tem do original desse escrito? 13. Sabe quantas cópias a Bíblia tem? Mais de 2.000 originais. Fora os fragmentos. A Bíblia, ela é a verdade não porque ela quer ser a verdade, ela é a verdade porque ela é a verdade. A Bíblia nunca vai se preocupar, provar para você que ela é verdade. Ela diz que ela é verdade porque ela é. Se você acreditar, glória a Deus. Se não acreditar, sorry, my friend. Mas a veracidade da Bíblia é tão real que este livro aqui, amados, os teólogos já me convenceram de que não foi judeu que escreveu, apesar de ter o nome de Esther. Primeiro, que se fosse Esther, ia ter o nome de Hadassah, não de Esther. Muitos judeus, não sei se vocês sabem disso, mas muitos judeus praticantes, eles não aceitam esse livro, porque esse é o único livro da Bíblia que não tem o nome de Jeová, o nome de Deus. E tem, veja bem, tem 190 vezes o nome rei, que é o título. Não é o rei, tipo, sabe presidente? Quem que é o presidente hoje aqui dos Estados Unidos? Barack Obama. Mas você falou presidente, você já liga com a pessoa, é ou não é? É ou não é? Porque é o título. Então, o título aqui, que eles gostam de dar o título para Deus, o Yahvé, Jeová, Elohim, sabe, os nomes, até o tetragrama, o nome impronunciável de Deus, eles sempre põem nos livros dele. E esse livro não tem. Fala mais do rei da época, e não, tantas vezes, na verdade, em 167 versículos, fala 190 vezes. E não fala uma vez só o nome de Deus. Esse livro, se não fosse inspirado, não estaria aqui. E a Bíblia é tão real que ela não se preocupa com os autocríticos da Bíblia, falando, será? Vão aceitar ou não vão aceitar? Amados, eu particularmente, eu não vejo um livro de tanta operação de Deus quanto nesse. Porque, amados, ninguém conseguiria contar uma história. Aliás, não é história, sabe por quê? Porque se você for na história fora da Bíblia, você vai ver que esse rei que nós estamos falando aqui existiu, que essa rainha também existiu, que o bad guy da história, Amã, também existiu. Ele era descendente de um rei que também existiu, chamado Agag. Tudo, amados, bate com a... Amados, aliás, hoje, aqui nos Estados Unidos,
entre março e abril, aqui nos Estados Unidos, aqui em Newton, onde tem a judeusada toda, você vai, quem trabalha para judeu sabe disso, você vai ver, eles comemoram a festa do Purim. Sabe por que eles comemoram a festa do Purim? Porque está escrito nesse livro. Está escrito nesse livro. Então você não precisa fazer muito esforço para entender que esse livro é real, que essa história é verídica, que essa história aconteceu. Amém? Então, amados, continuando aqui rapidinho, a Esther entra no concurso de beleza. E eu li um livro do Tom Tinney chamado Uma Noite com o Rei. E ele usa essa ilustração para dizer, para que você entre na presença do Rei dos Reis e Senhores, se prepare, não é de qualquer jeito. Porque uma noite só, com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, um encontro com Ele só, vai mudar a tua vida. Aleluia. A tua história nunca mais será a mesma. Um encontro apenas com o Rei. E aí, amados, depois de algum tempo, eles fazem toda aquele concurso. E, amados, levou, sabe quanto tempo? 4 anos. Vocês fazem uma ideia quantas mulheres estiveram lá? 4 anos de concurso, 4 anos de mulheres se preparando, 4 anos das mais lindas mulheres do império. Eram 127 províncias. O império ia até quase a Etiópia. Se você pegar o mapa, vai ver onde é que fica a Síria e rodar, você vai ter que passar pelo Egito, Mar Vermelho, tudo. Era muito grande, ia para cima. O império era enorme. Veio mulheres, quem não queria se candidatar a ser a próxima rainha? Até mesmo aquelas que não tem Charles Simancol, se é que vocês me entendem? Falaram, eu vou lá, dá uma arriscada. Uma dessa eu não era um crente, né? Uma dessa eu acerto na loteria. Aí, amados, vai Esther, uma judia, uma menina sem instrução, porque ela não teve a oportunidade de ser instruída, mas algo especial. Deus já tinha olhado para ela. Deus mandou ela com Mardoqueu ou Mardocai lá na cidadela de Suzã, que já Deus tinha escolhido ela. E quando ela foi, chegou no dia dela ser escolhida para entrar na presença do rei. Ela foi a escolhida, ela não deu chance nenhuma para as adversárias. Os judeus falam, amados, hoje, se você lê os escritos dos judeus, falam que as 3 mulheres mais bonitas do mundo foram Eva, porque Eva foi perfeita. Depois, não, né? Mas se ela foi perfeita, então é quase que impossível. A segunda era Sara, porque brincadeira, se é Consuelo chegar com 90 anos e os homens ficar babando em cima dela, eu estou bem demais, né? Ué? Não é? Sara, 90 anos, o velho Abraão tinha que mentir, porque ela era bonita. Não é isso que eu não estou inventando, não, amados. Eu não era pastor Badir, está lá na Bíblia, eu não estou inventando. Para vocês que não conhecem a história, depois leem lá em Gênesis. E a velhinha com 90 anos, presbítero digo. E não foi uma vez, foi 2. E não foi qualquer um, foi um príncipe, foi um rei. Amados, presta atenção. Hoje a gente não tem ideia do rei, porque na verdade a poligamia, graças a Deus, foi banida no mundo. Mas os reis, eles tinham as mulheres mais lindas que eles quisessem. E daí o cara olha para uma mulher de 90 anos. O que eu quero dizer com isso, amados, eu estou tentando mostrar para vocês que os judeus falam, então, Eva, Sara e Esther. As 3 mulheres para os judeus, que por mais que você faça uma massa corrida caprichada, não vai chegar perto dessas 3 mulheres. E Esther, amados, ela tinha algo no coração dela. Ela temia o Senhor. E ela era, fale comigo, bem alto, por favor. Obediência é a chave da minha vitória. Ela foi aceita, não deixou o orgulho entrar no coração dela, e ela lembrou sempre, porque
que Mordecai ou Mardoqueu tinha falado para ela: não fale a tua descendência, não fale a tua linhagem. Parece que aquele velho primo sabia que uma hora ela ia precisar falar, mas ia chegar o momento certo. Ia chegar o momento certo. Então, amados, ela foi escolhida. E no momento que ela foi escolhida, amados, ela foi agraciada. Abra sua Bíblia em Esther, capítulo 2, versículo 17. Esther 2, 17. Esther, capítulo 2, versículo 17. Fica mais fácil, se abrir a Bíblia no meio da Bíblia, em Salmos, você vai voltar um livro para trás, vai ser Jó. Mais um livro para trás, vai ser Esther. Ok? Fica mais fácil de achar. Glória a Deus, porque eu ganhei iPad alguns anos atrás, senão ia ter que estar usando óculos aqui para ler a Bíblia, ou lupa. No iPad é benção, né? Você coloca aquelas latronas grandes. Esther 2,17. Esther 2,17 diz assim: o rei gostou mais de Esther do que qualquer outra mulher. Ela foi favorecida é agraciada por ele e ganhou a sua aprovação mais do que qualquer outra das virgens. Então ele colocou nela uma coroa real e tornou a rainha em lugar de Vaste. O rei deu um grande banquete, o banquete de Esther, para todos os seus nobres e oficiais. Proclamou feriado em todas as províncias, o lado brasileiro do rei, né? E distribuiu presentes por sua generosidade. Amados, história bonita até aqui, né? Só que daí surge um camarada chamado Amã. O Amã, ele era o homem forte do rei, só que ele era descendente de Agag, e Agag, Deus tinha mandado matar ele, mas Saul não matou, né? Aí veio descendente do camarada. Eu vi na Juice TV, eu vi isso, no canal judeu aqui, uns 5, 6 anos atrás, que o Ahmadinejad, sabe aquele doido que era o presidente do Irã, agora já tem outro lugar dele, mas ele declarava o ódio dos judeus. Eu vi uns judeus, aqueles, como é que chama, aqueles rabinos, falando que o Ahmadinejad, eles provaram pela linhagem, é descendente do Amã. Eles provaram isso, que ele é descendente do Amã. Eles provaram também que uma das linhagens da raiz de Agag e de Amã, que eram tudo descendentes, era o Hitler. Eles provaram isso. Judeu sabe que é estudioso, então não sei se é verdade, não sei até que ponto, mas é judeu falando, muito estudioso, um rabino assim, bem senhor de idade. Então, pode ser, o que eu quero dizer com isso, sabe o que é? É que sempre vai levantar na terra alguém que odeie o povo judeu. Porque só a existência do povo judeu já prova a existência de Deus. Por isso que eles querem. Mas Israel é insignificante para o mundo. Israel não faz consequência no mundo para nada. Mas por que o povo odeia? Sabe por quê? Porque o diabo coloca o ódio. Sabe por quê? Porque só a existência do povo judeu prova que Deus existe. Só a existência do povo judeu prova a existência de Deus. Por isso que o diabo não quer acabar. Não acaba mais. Já era para ter acabado 6.000 anos atrás. Não acaba. Não acaba. E agora, mas não sei se você sabe disso, o Israel é o único país que consegue se defender dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos quiser atacar com todo esse arsenal, ele se defende. É o maior poderio, arsenal de defesa do mundo. Sem contar que daí tem um Deus poderoso por trás de tudo, que se eles não derem conta, Deus defende eles. Aí, amados, o que eu quero dizer é que Amã levanta-se com ódio, porque ele foi promovido e o Mardoqueu não se dobrava perante ele. Todo mundo se dobrava, todo mundo se ajoelhava, todo mundo prestava reverência. Mas Mardoqueu não. E os capatazes dele lá, aqueles que viviam ali, sempre perto, falando: você viu, Mardoqueu? O que é ele? Ah, o judeu. Ah, judeu. Mas com certeza a Bíblia não fala, mas naquela época não tinha televisão, não tinha livros fáceis, não tinha iPad, não tinha internet, não tinha nada. As pessoas conversavam mais. Então ia passando informação. Então, com certeza Amã sabia, aqui os profetas acabaram com a tua linhagem quase. E ele tinha aquele ódio de judeus. Aí ele falou: não vou acabar só com ele. É pouco. O que
que eu vou fazer? Nós vamos acabar com esse povo, com essa racinha que tem aqui, porque tem muito judeu aqui, então eu vou acabar com eles. Aí, amados, Amã, cheio de si, cheio de ódio, cheio de orgulho, pega e chega diante do rei e falou: rei, eu vou te dar mais ou menos 20 toneladas. É o que é traduzido para o dia de hoje, umas 20 toneladas de prata para o tesouro real, para não acabar com o povo aí que não reverencia, eles têm uma cultura diferente, e detonou o povo. Qual rei que não vai gostar de ter, além dos impostos, mais money para o seu império? Ele falou: ah, beleza. Tirou o anel e assinou, faz o que você quiser. Foi marcado dia 13 de dezembro. Vamos acabar com o povo judeu. Aí, amados, chega aos ouvidos de Mardoqueu, ó, está marcada a data do extermínio dos judeus, 13 de dezembro. Claro que não era eu estou falando transliterando para nós, tá? Aí, amados, o que acontece? Vai lá, Mardoqueu, e fala para a rainha Esther. Fala o negócio seguinte, ó, manda um recado para ela, você falar com o seu urgente, está acontecendo isso, isso, isso. Falou, ó, o negócio é o seguinte, eu não posso ir na presença do rei só porque nós estamos em perigo ou porque eu quero, porque na lei dos Medos e dos Persas está escrito que qualquer pessoa que se apresentar diante do rei sem ser chamado é pena capital, a menos que ele estenda o cetro, que uma varinha, na verdade, né, de ouro, de diamantes, de pedras preciosas, que ele usava como um sinal da autoridade dele. Se ele estendesse, estava livre. E quando Mardoqueu sentiu assim, que ela não estava muito afim, ela falou o negócio seguinte: eu acho melhor você fazer alguma coisa, porque se você não fizer, de algum lugar vai surgir salvação para nós judeus. Mas você e tua família, done, né? Acabou. E quem sabe, amados, ele falou assim para ela: não foi para isso que Deus te colocou lá. Amados, os Estados Unidos está vivendo, quero fazer um parênteses aqui, está vivendo uma época difícil. Muita gente longe de Deus, muita gente nem aí com Deus. E quem sabe, Deus não te colocou aqui nessa América para um tempo desse, para interceder por essa nação, para orar por essa nação, para falar: Senhor, segura um pouco a tua ira. Porque, amados, alguns anos atrás, o pastor Jorge sabe disso, alguns anos atrás, algumas décadas, que estava muito melhor, algumas décadas atrás, o Billy Graham pregou aqui em Nova York, ele falou o seguinte: se Deus não trouxer um juízo para algumas décadas, agora está pior, ele falou, se Deus não trouxer um juízo para a América, ele vai ter que pedir desculpa para Sodoma e Gomorra. Um americano falando isso, pastor Billy Graham. Então, se Deus não trouxer um juízo para a América, de tanto que nós estamos longe dele, ele vai ter que se desculpar com Sodoma e Gomorra, porque a gente não está nada longe dele. E agora, mas está pior. E ele falou isso, mas sério, estou falando isso, eu li na biografia dele, há uns 30 anos atrás, ele falou. E agora está muito pior. Mas quem sabe foi para um tempo desse que Deus escolheu um brasileiro. Amém? Escolheu você, uma brasileira, para estar aqui, para interceder para essa nação, para fazer a diferença, para ser a diferença. E aí, amados, Esther falou, ok, então, e é engraçado que a Bíblia não fala aqui em Esther nenhuma vez essa palavra oração, ela só fala jejum. Vocês vão lá em jejum, e eu também vou jejuar com as minhas mulheres aqui, nós vamos jejuar e eu vou entrar. Aí, amados, mostra porque que Deus escolheu essa mulher. Ela não era, ela é uma menininha braba. Tem mineiro aqui, né? Tem. Estou errado não, né? Não estou na igreja errada não, né? Ela é uma mineirinha brava, sabe por quê? Porque ela, sabe, de fibra, ela fala, se eu perecer, pereci. Mas eu vou lá. E ela, amados, chegou na presença do rei. E o rei, quando viu uma das 3 mulheres mais lindas do mundo, imagine que privilégio que o rei Xerxes teve. Estendeu o cetro para ela, falou, o que você quer? A metade do reino te dou se você quiser. E aí ela falou, não, só quero um jantarzinho particularzinho, né? Eu imagino a reação do rei, né? Você arriscou tua vida por causa de um jantar comigo. E o rei falou, estou podendo, né? Então vamos lá, vamos para o jantar.
daí, quando eles fizeram um jantarzinho ali a dois, ela falou, o que você quer? Eu sei que você fez o jantar, agora você vai fazer, não, eu quero um outro jantar, agora com a presença do nosso amigo Amã. E o Amã ficou cheio de si, porque imagina, ele recebe lá um convite da rainha Esther, só vai estar a rainha Esther, tudo, a cidadela de Suzã preparada para um jantar com o rei, a rainha e ele. Ele falou, oh my. E ele está indo embora para a casa dele, tudo faceiro, tudo cheio de si, né? Faceiro é lá por nós do sul, tá? Faceiro é excited, ok? E ele todo faceiro, né? Nós falamos isso bastante lá, né, Edson, no sul. Tudo faceiro, tudo alegre. Daqui a pouco ele passa por Mardoqueu não sei. E ele, com aquele ódio, ele chega lá na casa dele para falar, né? Ó, fui promovido, vamos destruir o judeu, e agora, ó, tá vendo o convite aqui, ó? Só eu que fui convidado. Daí, além de estar contente com aquilo, ele falou, uma coisa que eu não aguento, é aquele Mardoqueu, eu acabei de passar por ele, tudo feliz, e ele não se dobrou para mim. Aí entrou a mulher ruim da história, querendo dar palpite. Quando a mulher não teme a Deus e está tão orgulhosa quanto o marido, as mulheres, por favor, ouçam isso, tá? Não dê palpite, porque o palpite foi uma furada. Ela falou assim, seguinte, por que você não tem um terreno lá, baldio lá? Por que você não constrói uma forca, 20 metros de altura, para todo mundo ver, e não bota esse camarada lá? Ele já vai botando pressão no judeu, que eles vão se terminar. Ele gostou da ideia, um palpite furado. E aí, amados, ele deu a ordem, só que nesse inteirinho, Deus intervindo na história, Deus vem na história, Deus age na história, Deus está vendo a história acontecer. Aí ele joga uma insônia no rei. Joga uma insônia no rei. O rei não consegue dormir, vira para lá, vira para cá. E isso era um costume, eles iam perto da biblioteca, onde tinha um divã para o rei, sentava lá e eles começavam a ler as crônicas dos reis. E estava lá o súdito do rei, que sabiam ler, né, lendo para o rei. E aí eles contam a história de uma conspiração contra o rei. Dois camaradas estavam conspirando para matar o rei, para assassinar o rei. Eles não gostavam do rei. E o que aconteceu? Ele falou, daí Mardoqueu ouviu a conspiração, falou para a rainha Esther falou para ela, e foi averiguar, e a conspiração era de fato verdadeira. Ele bem assim, vem cá, o que foi feito para esse Mardoqueu aí? O cara salvou minha vida. Falou, nothing. Nada, amigo. Né? Foi feito nada. Ele disse, sério? Nesse inteirinho está entrando quem? Amã. Está indo lá para pedir a cabeça. Para pedir a cabeça do Mardoqueu. Já estava em construção a forca. E eles construíram rapidinho, amados. Rapidinho a forca eles construíram. E Amã está entrando, ele falou, quem que está aí? Eu escuto barulho aqui. Ah, é o Amã. Chama ele aqui. Aí ele chama Amã, fala, Amã, o negócio é o seguinte. Imagine se o rei está muito contente com uma pessoa, o que ele vai fazer para honrar essa pessoa? O Amã errou de novo, né? Perguntando, quem será, né? Oh, quem será, né? É o Degas aqui, né? É o cara aqui, eu sou o camarada. É eu que ele quer honrar. Olha, aí ele botou tudo para fora, o desejo que ele tinha de ser rei. Amados, só um parênteses aqui. Se você, na verdade, se você não, eu posso garantir para você, você não foi chamado para ser rei. Nós vamos reinar com Cristo. Deus nos constituiu reino de sacerdotes. O rei é ele só. Pronto, ele é o rei. Se você tem isso no seu coração, tire, se contente, porque você vai ser o melhor, sendo só parte do reino. Vai reinar com ele. Você é o melhor de Deus, mas você não é o rei. Amém? Aí ele, né? Ah, não. Tem que botar o cara num traje, né? Botar ele no cavalo do rei, vestir ele de vestes real, né? Usar a roupa que o rei usa e sair na rua e todo mundo falando, ó, é assim que você faz com o homem que o rei quer honrar. Que decepção. Ele falou, então vai assim, ó, vai lá e faz exatamente isso com Mardoqueu e não deixa nenhuma palavra do que você falou que não se cumpra. Ó a reação, can you imagine that?
Ele fez uma forca pro camarada, para matar o camarada. E esse camarada agora, sabe quem que foi na frente do cavalo? O Amã. O Amã puxando o cavalo, falando: este que não se dobra diante de mim, nunca baixou a bola para mim, esse está sendo honrado pelo rei, porque ele salvou a vida do rei. Amados, não adianta, a história você não vê, porque você está fazendo parte da história, mas Deus vê. Aleluia. Deus vê. Não tenha medo, se Deus te colocou nessa terra, não tenha medo, amados. Não tenha medo. A menos que você não tenha a certeza de que você está na vontade de Deus, de repente você vai perguntar para Deus. Mas não tenha medo, porque ninguém pode te tirar daqui enquanto Deus não quiser, porque é Ele que controla, é Ele que governa, é Ele que está na direção, não é os homens, amados. Quando você pensar que a casa está caindo agora, eu estou perdido, lembre-se, Deus ainda está no controle. Deus está no controle, ainda que os homens decretem: ó, é o último dia teu aqui, você vai sair, você vai morrer, você está acabado, não interessa, no calendário de Deus. E aí que eu quero, hoje eu falei com um camarada, muito amigo da pastora Consuelo, sobre o tempo, né, Kairos e Cronos, né, mas o Kairos não é tempo de Deus, porque Deus não tem tempo. O Kairos, traduzindo, é só o calendário de Deus. Nós temos que nos sincronizar com o calendário de Deus, porque Deus é temporal, Deus é eterno, Deus não precisa de tempo. O tempo para Deus, eu já falei aqui, ó, começa aqui, termina aqui. Nós podemos estar aqui ou aqui. Eu acho que nós estamos quase no fim do nosso tempo, né? Quase pontinho para Jesus voltar a nos buscar. Mas nós estamos aqui, vamos dizer, mas para Deus já aconteceu tudo. Deus está fora do tempo, Ele é atemporal, Ele é eterno. E aí, amados, o que aconteceu? Aconteceu que Ele teve que honrar o homem, e daí chegou o dia do jantar. Chegou o dia do jantar. E aí a rainha Esther é convidada a falar. O rei fala: fala, meu amor, né? O que você quer? Até a metade do reino eu te dou. Falei: o negócio é o seguinte, tem um homem mau no teu reino. E daí ela revelou que odeia o meu povo, porque você não sabia até hoje, eu sou judia. E o rei, né? Um judia, não judia, eu te amo. That's it, né? Hã? Ninguém te toca, você é minha. Hã? E aí, amados, imagine, amados, a cena, o Amã ali já começa a tremer tudo, né? Meu Deus do céu. E o negócio esquentando para o lado dele, né? Começa a tremer naquele banquete, perdeu a fome, coitado. Foi feita melhor, com certeza, porque eles tinham esse costume nas cortes. O convidado falava: o que você gosta de comer? Eles aprontavam, nem que o rei não comesse com ele. O rei comia a comida dele e ele ia comer a melhor comida que ele gostava. Então era preparado pelo meu melhor chefe, né, da corte, para aquilo que o camarada. Aí perdeu até a fome, coitado. Por quê? Porque ela falou assim: e ele determinou: dia 13 de dezembro é o dia que nós vamos ser exterminados. Ele falou: o que é esse cara? Do lado aqui, nosso amigo Amã. O rei, a Bíblia fala que o rei sai assim, ó. Tipo assim, é inacreditável que eu honrei, que eu coloquei do meu lado, no meu posto, como vice-presidente, vamos dizer assim, como vice-rei, um homem tão mau desse jeito. Querer acabar com uma mulher, porque tipo assim, amados, presta atenção uma coisa. Eu vou falar uma coisa aqui, Consuelo, você vai me dever muito por isso, mas eu vou falar, eu vou falar mesmo assim. Uma das coisas, amados, que qualquer homem, eu vou falar, os homens que estão aqui, por favor, homem macho mesmo de Deus, fala a verdade, presta atenção. Se tem uma coisa que qualquer homem sabe, é que ele escolheu a mulher certa. Se você não escolheu a mulher certa, você sabe também. Não estou botando pressão não, tá? Não estou botando pressão. Só estou te falando, sabe por quê? Eu vou dar o exemplo de pessoas, claro, o meu exemplo também, mas o exemplo de pessoas, de amigos meus. Eu conheci muitos amigos que eram tudo levado às casqueiras, tudo crente, mas levado às casqueiras. O que vai ser da vida um camarada desse? Casou, Gisane, com a pessoa certa, os caras mudaram. A Consuelo estudou com um camarada que ele era um migué, ele era um maior garanhão lá do colégio estadual. Esse homem hoje é pastor, casou com a mulher certa, a mulher consertou ele.
um homem, pastor mesmo, tocha, um homem de Deus, igreja grande lá no Brasil. Eles até tiraram ele de uma igreja, ele começou outra, a igreja cresceu também. Então o que eu estou te falando é isso, sabe? Quando você sabe realmente. E o rei passou, peraí, eu passei 4 anos para escolher. Eu escolhi a mulher certa. A minha vida e o meu reino na mão, junto com essa mulher, só está prosperando, só está crescendo. E esse camarada está querendo destruir. E quando ele sai, quando ele volta, está lá o Amã nos pés, agarrado nas pernas, porque é isso que o texto diz no hebraico, agarrado nas pernas de Esther, certo? Porque o rei não ia falar o que ele falou, se não fosse essa cena, amados. Então, no inglês, no português, no espanhol, sei lá qual outra língua que você sabe, se você ler a Bíblia não fala assim, mas no original é isso, que ele estava agarrado nas pernas dela, pedindo misericórdia para ela. Só que o rei olhou e falou assim, o quê? Você está querendo violentar a minha esposa ainda, além de tudo, na minha frente, dentro do meu palácio? Então a cena não foi assim, sabe, por favor, não foi assim não. Aí já pegaram e já jogaram um pano, porque na lei dos Médios e do Persa estava escrito que se o rei te rejeitasse, você não podia nem olhar mais para a cara dele. Então eles já jogaram. Daí um camarada, acho que era esse, não gostava de Amã, falou assim, negócio é o seguinte, rei, posso dar uma palavrinha? Pode. Tem uma forca de 20 metros aqui, louco. Oh my goodness. Lembra do conselho da mulher de Amã? Aquele lá casou com a mulher errada, né? Deu conselho, para quem que sobrou? Para ele mesmo. Aí, amados, Esther fala assim, olha, eu quero que você revogue, rei. Mas na lei dos Médios e Persas não podia revocar. E aí, amados, o final da história é muito lindo, porque o rei, mesmo com o coração partido de querer ter a Vaste de novo, ele não pôde, porque ele não podia revogar aquela ordem dele. Ele teve que escolher uma outra. E ele falou, ó, não pode, mas eu vou dar autoridade para Mardoqueu escrever o que ele quiser para vocês se defenderem de quem odiar vocês. E aí, amados, o dia 13 e 14 do mês de Adar foi um dia de festa, um dia de alegria, um dia de regozijo, de júbilo, porque no reino das trevas já estava marcado a data do extermínio. Amados, agora eu quero que você imagine comigo, para nós encerrarmos essa meditação, eu quero dizer que você pode ser a Esther que Deus escolheu para estar nesse lugar. Agora imagine a cena, o reino das trevas, amado, já estava tudo preparado, sabe, os fogos de artifício, tudo arrumadinho, as pessoas tudo os demônios, né, com tudo, com roupa de festa, e vamos lá, está chegando o dia para nós comemorar, e aí, amados, tudo aquilo vai água abaixo. Deus trouxe uma visão, alguns anos atrás para mim, conversando assim no basement de uma igreja, que eu era seminarista, que eu estava lá como seminarista, eu e um amigo meu, Daniel também, só que eu era Danielzinho, ele era Danielzão, porque ele era grande, eu baixinho, né? E ele falando assim, você já imaginou, Daniel, como é que é festa no céu quando um pecador se converte? E nós fizemos um contraste, nós imaginamos assim, aqueles confetes, sabe, no céu, pá, sabe, que Jesus falou, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se alegram, lá em Lucas 15, quando um pecador se converte, e a alegria de Deus, da Trindade Santa, contagia o céu. E aí, amados, imagina a tristeza no inferno, né? Presta atenção. Quando foi profetizado coisa ruim para a tua vida, quando foi falado coisa errada contra você, o inferno se preparou para fazer festa. Mas Deus é especialista em frustrar o inferno, aleluia, glória a Deus. Deus é especialista em frustrar o inferno, porque aquilo que declararam para esta igreja de ruim, de errado, era declaração de quem? De Deus? Deus quer isso para a igreja dele? Não, era coisa do inferno. O inferno preparou a festa. Vamos acabar com o pastor, vamos acabar com aquele ministério de louvor, vamos acabar com aquela igreja. Deus falou, acaba não, aleluia, acaba não, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, aleluia, porque Deus se escolheu, Deus se colocou aqui, aleluia.
E aquela festa, amados, aquela festa toda, coisa linda, acontecendo, e aconteceu uma coisa muito bonita, que se você ler o resto do livro de Esther, você vai ver que eles começaram a presentear uns aos outros, sabe, parecia Natal, começaram a presentear uns aos outros, e mandar presente, e se alegrar, porque era o dia que estava marcado no calendário de inferno, que eles iam perecer, mas Deus transformou o pranto deles em alegria, em festa, em dança. E amados, para encerrar, como eu disse aqui, este livro foi inspirado por Deus, foi colocado na Bíblia Sagrada, e provavelmente não foi escrito por um pastor, por um profeta, por um líder do povo de Israel. Provavelmente foi escrito por alguém que ficou impactado com o Deus de Israel. Porque a Bíblia fala que muitos assírios se converteram ao judaísmo, porque eles falaram: não, você está doido, fica contra esse povo? O Deus desse povo é muito maior, ninguém pode com eles não, ninguém pode com esse povo. Já não é a primeira vez que tentaram destruir ele, já aconteceu isso outras vezes, eles sabiam, mas a história corria de boca a boca, não tinha jornal, mas corria, de boca a boca as pessoas conversavam muito mais, e contavam com mais veracidade, com mais verdade as histórias. Então eles sabiam, não é de agora. Lembra do Egito, amados? Nessa época, imagine se hoje, nós sabemos da cultura do Egito, o Egito era imbatível. Imagina aquela época que estava fresquinho o Egito, Deus arrasou com o Egito. Eles sabiam tudo isso, amados. Eles se uniram. E ainda assim, a Bíblia é incrível, porque a Bíblia dá um detalhe aqui tremendo no final, falando que lá na cidadela de Suzã, 500 pessoas, ainda assim, tentaram matar judeu. E os 500 foram mortos. E daí Esther recebia o relatório de Mordecai, e passava para o rei. Falou: ó, assim, tá fé. E o rei se alegrou, ele não ficou com medo de judeu no reino. Falou: que bom que esses camaradas estão aqui. Que bom que esses camaradas estão aqui. Coloque-se em pé em nome de Jesus. O que eu quero, amados, encerrar com isso, com essa história, é que, por mais que você se sinta insignificante nessa terra, por mais que você se sinta desprezado, às vezes humilhado, muitas vezes discriminado, porque realmente nós somos discriminados, tenha certeza de uma coisa: o Deus de Israel continua o mesmo, aleluia, e Ele quer ser o teu Deus. O Deus de Israel não mudou, Ele é o mesmo. A Bíblia fala que o trono de Deus está firmado que em justiça. Deus, amados, é justo, Ele é justo. Não se escandalize de eu falar isso, mas eu te provo pela Bíblia que Deus é justo até para o diabo. Se até para o diabo Deus é justo, certo? Porque Deus já podia ter acabado com o diabo, não podia? Mas Deus deu um tempo para acabar com ele. E Deus vai fazer um esforço para acabar com ele. Com o sopro da boca dele, acaba com ele. Mas Deus é justo até para o diabo. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não fez o diabo para atormentar as vidas das pessoas. As pessoas que dão legalidade, a partir do momento que você dá legalidade para o diabo te atormentar, aí Deus não intervém. Por quê? Porque a legalidade não foi Deus que deu, foi você que deu. E Deus tem que ser justo para você e também para o diabo. Por isso que eu estou te falando isso. Se Deus é justo, até para o capeta, certo? Lembra da história de Jó? Ok? Lembram que ele entrou no próprio Judas para vender Jesus? Então Deus é justo. E Deus vai cumprir tudo o que Ele falou até chegar o dia dele jogar o diabo no lago de fogo, ok? Agora imagine se Deus não vai ser justo para você, que é a criação dele, para você que é filho, para você que é filha. Deus é justo, amados. Deus é justo. Deus é justo. Não importa quantas palavras já falaram contra você, não importa quantas coisas já foi profetizado lá do inferno para você. Quero te dizer uma coisa: o céu ainda está sendo governado por Deus. Deus
é o que governa. Elohim, no controle está Deus. Ele que governa, e Ele quer fazer de você um Mardoqueu. Ele quer fazer de você uma Esther. Sabe qual que é o final da história de Mardoqueu, amados? Ele é o segundo. No império todo ele era o segundo. Ele era o segundo. E, amados, eu aprendi com a vida de José. Senhor, se eu chegar a ser segundo, glória a Deus. Não quero ser primeiro nunca. O seu segundo já está bom demais. Por que, amados? Porque nós já temos um primeiro. É Ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Se você quiser fazer parte, quiser vencer, faça parte do reino de Deus, para vencer com Ele, para estar com Ele. E Ele te chamou essa noite. Curva as suas cabeças em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tá ligado aqui? Com os seus olhos fechados, amados. Chuva, Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Despequeno e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus, tudo governa. Ouça as palavras dessa música. Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo poderoso Adonai. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos, pelo qual existo. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos, pelo qual existo. Jiré, da minha provisão, Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está, é o Elião, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, é Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus, tudo governa, tudo governa, tudo governa. Senhor, em nome de Jesus, queremos te adorar, Senhor, porque Deus, tu estivesse sempre, Senhor, de olho na vida dos teus filhos, dos teus escolhidos. Eu sei, Senhor querido, que tu, Senhor, está de olho nas nossas vidas, tu estás cuidando de nós, tu estás, Senhor querido, nos protegendo, nos guardando. Mas, ó Deus querido, queremos em nome de Jesus viver os teus sonhos, estar nos teus planos em sintonia com o teu calendário. Senhor, assim como tu escolheste, Senhor, pessoas insignificantes para o mundo, Senhor,
Pessoas, Senhor, como José, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Pessoas, Senhor, querido, como Jeremias, Isaías. Pessoas como Pedro, Senhor, Tiago, João. Pessoas como Paulo. Tu escolhesse, Senhor, pessoas, Senhor, querido, que o mundo, Senhor, não dava nada por eles. Eu tenho certeza que tu continuas escolhendo pessoas. Tu olha para nós, Senhor, como o mundo não olha, porque ele não pode enxergar, nem mesmo nós podemos. Mas, ó Deus, tem pessoas aqui de valor para Ti, pessoas que foram escolhidas por Ti para marcar a história, para mudar, Senhor, o rumo, Senhor, querido, deste mundo. E eu creio, Deus, no poder que há no nome do Senhor Jesus. Não está em nós, não está na nossa capacidade, em quem nós somos, de onde viemos, mas está no Teu poder, no poder da Tua escolha. Em nome de Jesus, Pai, agora, Senhor, gera fé nos corações aqui nessa noite, mostrando para eles que, Senhor, eles foram escolhidos, que eles são escolhidos. Senhor, que não importa o rumo que o mundo está indo, não importa as reportagens, não importa, Senhor, os noticiários, existe um Deus que está no controle. Existe um Deus, aleluia, nos céus, que tudo governa. Existe um Deus todo-poderoso. E este é o nosso Deus, este é o nosso Deus. Agora, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu quero, Senhor, querido, desfazer toda palavra, Senhor, e pensamento negativo, Senhor, do inferno na mente, dos corações aqui nessa noite. Porque, Senhor, maravilhoso, está escrito na Tua palavra, ó Deus, em provérbio, que não existe, Senhor querido, sabedoria, não existe força de pensamento, não existe palavra alguma que vá contra o conselho do Senhor, não pode subsistir. E Deus, a Tua palavra nessa noite para nós é, oh Senhor, Tu estás no governo, e Tu nos escolheste, Senhor, para fazer a diferença. Por isso, Senhor, assim como Tu fizeste, Senhor, com Mardoqueu, fizeste com Esther, oh Deus, eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Eis aqui, Senhor, essa igreja, eis aqui, Senhor, o pastor Jorge com a irmã Teresa, eis aqui, Senhor, querido, os obreiros, esse ministério de louvor, oh Deus, eis aqui, Senhor, esse povo que se chama pelo Teu nome, em nome de Jesus, Pai. Cumpre, Senhor, querido, o Teu plano, o Teu projeto nessas vidas. Senhor, que nós realmente possamos ficar, Senhor querido, abismados, boquiabertos com aquilo que Tu vai fazer através dessas vidas aqui nesse lugar. E Deus maravilhoso, se há alguém aqui nessa noite que ainda não Te conhece, que não sabia do Teu poder, da Tua capacidade, não sabia, Senhor querido, que Tu escolhe mesmo as coisas loucas, Senhor, que essas pessoas venham Te conhecer, em nome de Jesus, como Senhor e como Salvador de suas vidas, para a honra e glória do Teu nome eu Te peço, Senhor. Amém, amém. Em nome de Jesus, podemos assentar, amados? Antes de eu passar a palavra para o pastor Jorge, vou falar uma coisa aqui rapidinho. Amados, não esqueça de estar orando pelo Ministério de Louvor aqui, porque não é fácil, a dificuldade é grande. 2 semanas atrás, o Bibi Mineirinho estava se encostando aqui na parede, dormindo, coitado, né? O Mocai estava quase derrubando a guitarra, né? Né, Jackson? E daí tem outros entretempos, né? Que acontece, às vezes a vontade de fazer faz com que você faça errado, mas não é porque você quer fazer errado, mas, entendeu? Você quer fazer certo, mas orem por eles, intercedam por eles. Eu creio que está começando aqui algo extraordinário de Deus, amém? Eu creio nisso, e por isso que eu estou feliz de fazer parte desse grande projeto. Eu estou feliz, pastor Jorge, muito obrigado pela oportunidade. Eu quero dizer também que vocês valorizem o esforço do pastor Jorge, certo? Ele está, na verdade, esse negão é esperto, ele está querendo achar uma profissão no céu, porque vai pegar para quem? Vai pastorear quem no céu? Os anjos? Ele está achando algo para fazer no céu, amém? Vocês me entendem? Ele está querendo achar algo para fazer no céu. Eu, graças a Deus, Deus já me ensinou. Glória a Deus, né? Mas é uma coisa boa, porque, amados, nos altos dos 95 anos dele, ele está querendo fazer. Ele está querendo fazer algo. Amém? Amém? Não parece, mas tem. Né? Não parece, mas tem. Ok? Então,
Valorizem isso no seu pastor. Tomem isso como exemplo. Não fale assim, não dá para mim, não posso, não pode. Sim. Certo? Vai que dá. Amém? Em nome de Jesus. Obrigado, pastor Jorge. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Fazendo parte do nosso culto, nós vamos estar agora ofertando, dizimando. E eu queria só deixar aqui o meu agradecimento somente a Deus, porque é Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mas eu queria, ao você, antes de se sair do seu lugar para ofertar e dizimar,